Olá, boa noite. Me chamo Márcia Hidalgo de Queiroz, sou fisioterapeuta formada em oncologia, reabilitação cardiorrespiratória e fisiologia do exercício. Nesta aula, eu vou estar tentando esclarecer um pouco sobre como a medicina esportiva consegue estar auxiliando os pacientes da oncologia com a sintomatologia da dor. Atualmente eu trabalho como referência no setor das unidades de internação de oncologia clínica do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, e com isso eu tenho algumas coisas a pontuar referente a diferenças da conduta que se pode realizar com esses pacientes. A dor, ela é considerada por muitos algo que pode ser desagradável, uma experiência desagradável. Algumas pessoas elas toleram melhor essa dor, mas em todas as situações, em algum momento, a dor ela vai causar uma incapacidade ou alguma limitação nas suas atividades, né? E no paciente oncológico, nós devemos ter muito cuidado, porque assim, vem se somado um quadro clínico muito rico em disfunções, infelizmente. E a dor somada a isso, ela torna muitas vezes o tratamento muito difícil de ser conduzido, né? A dor, por muitos, ela é considerada o quinto sinal vital, né? Que é como a gente entra no quarto, pelo menos ela está dentro da minha avaliação clínica diária inicial, se o paciente tem a dor, se tem, avaliar corretamente essa dor, né? Porque ela é uma experiência sensorial, geralmente relatada como muito desagradável. Então, a gente tem, como os profissionais da área da saúde, dar muita importância a este fato, sendo ela a origem que ela tiver. A dor do paciente oncológico, claro que isso se estende aos outros pacientes, mas no paciente hematológico, que eu chamo, ela tem 4 pilares, né? Ela tem a dor física, que é causada pela própria alteração do tumor, ou no caso de pacientes que têm um comprometimento hematológico. Ela tem a dor que ela é emocional, porque a carga que psicologicamente esse paciente recebe ao ter o diagnóstico ou enfrentando os tratamentos é importante. Então, essa dor ela acaba sendo somatizada, então ela às vezes deixa somente de atuar no nicho do tumor, ou do tratamento, ou do centro cirúrgico, do sítio cirúrgico, e passa a ir para outros locais. Como um exemplo clássico é contraturas musculares por tensão. A dor, ela também vai nos caracterizar por esses pacientes, a dor social, que é a dor que o câncer traz com isolamento devido ao próprio tratamento, ou por essas pessoas serem isoladas devido a não serem compreendidas pela sociedade, que muitas vezes, em vez de enxergar, de ajudar, preferem a se afastar da pessoa, porque o câncer ele tem ainda um estigma muito importante. Em frente a outras doenças, o câncer ele é visto, né, como câncer é morte, e as pessoas tendem a se afastar por achar tristes, por não gostar de situações assim. E vivendo com estes pacientes, eles me relatam muito a dor espiritual, que eles, a palavra, o jeito que mais eu consegui definir seria a dor da alma. Eles dizem, doutor, a minha alma está doendo. Então, assim, o paciente como um todo, já é difícil da gente avaliar clinicamente a parte orgânica. Quando nós trouxemos isso para esse paciente, que ele nos traz, na verdade, a nossa responsabilidade é muito maior, porque a atuação perante a uma analgesia, ela deve ser o mais eficaz possível, porém ser menos danosa possível. Está aí algo que nós precisamos ainda, de certa forma, traçar para ter melhores objetivos.
no caso, né, dessa aula, a proposta dessa aula foi o quê? Foi demonstrar o que muitas pessoas falam, né, sobre o que nosso exercício é bom, né? A medicina esportiva, que a base dela é o quê? É o tratamento através do exercício, né? Então, falando de exercício, fisiologicamente, o exercício ele trabalha com diversos mecanismos de possibilidades de benefícios clínicos para os pacientes em geral. O bem-estar vem em primeiro lugar, melhoria da circulação, melhora do condicionamento físico, que aí nós podemos falar do coração, pulmão, melhora da mobilidade, então é um paciente que ele vai ter uma independência melhor, ele vai ter uma resposta melhor perante ao exercício que o fisioterapeuta prescreveu, ou que o médico, devido a um pós-cirúrgico, precisa que ele execute para ter uma melhor eficiência dessa cirurgia, né? Então, o exercício, ele vai tratar tanto a parte que ele trabalha com trazendo como as beta-endorfinas que causa essa sensação do bem-estar, como também o exercício ele vai trabalhar através das fibras aferentes, trazendo um alívio da dor, né? E essas fibras, quando você trabalha, né, um exercício, não só quando ocorre a dor com o paciente, as fibras aferentes e eferentes, elas têm a capacidade de fazer com que se previna que esse paciente tenha dor. Nós estamos hoje falando de um paciente oncológico, mas isso pode se estender para qualquer pessoa, uma pessoa que está até sem tratamento. O exercício ele vai ser preventivo de surgir dores, né? Então é muito importante que o exercício ele seja incluído desde que elegível com segurança o mais rapidamente possível na terapêutica do paciente oncológico, principalmente nos casos que assim a gente saiba que é um pré-cirúrgico, é um paciente que vai passar por diversas abordagens, então o terapeuta, a equipe multiprofissional, eu gosto muito disso, porque dentro do paciente oncológico a gente tem essa força da equipe multiprofissional, nós temos que dar uma atenção muito importante ao exercício. Porque um paciente que consegue executar um exercício é um paciente que está bem alimentado, é um paciente que está dentro dos seus limites com os exames adequados, é um paciente que está sentindo bem-estar, ele está conseguindo colaborar consigo mesmo, então isso nos traz diversos retornos positivos de como está sendo conduzido esse tratamento. E aí, como né, eu falei, né, da fisiologia do exercício, algumas teorias adicionais, elas relatam que, assim, as ativações, né, de enzimas devido à bioquímica que ocorre no nosso organismo, ela consegue fazer com que o próprio córtex motor, através de uma inibição descendente, que aí é muito técnico, né? Eu ficaria aqui horas falando da fisiologia da dor, né? Ele consegue também, até através deste mecanismo, ele consegue favorecer com que se tenha, entre aspas, uma analgesia mais natural, né? Sem o uso da medicação. A atividade física da dor oncológica, né? Então, a dor no paciente oncológico, ela vai estar relacionada a muitas situações. Nós vamos ter os pacientes que têm a dor pelo próprio sítio da doença, pela própria condição da doença. Nós vamos ter pacientes que vão nos apresentar a dor pela condução natural do tratamento, que esse é a radioterapia, a quimioterapia, aí a quimioterapia, a falar dor, talvez não é uma dor, mas é uma fadiga. Essa fadiga vai levar a um imobilismo, e esse imobilismo vai levar a uma fragilidade óssea. Então, assim, muito comum um paciente que ele não tenha uma vida ativa, que seja elegível para ele começar a ter limitações devido não só ao câncer, ao próprio tratamento, que pode minar assim algumas atividades que ele fazia antes.
Outro ponto que a gente tem que considerar que muitos dos nossos pacientes nos chegam com outras comorbidades. Pacientes com artrite, pacientes com problemas na coluna já tardios. Então, são pacientes que não podem essa parte ser passada despercebida. É um paciente que ele tem que ser intensamente avaliado. Para quê? Para ver em qual posição, em qual caractere de exercício, qual tipo de exercício nós vamos estar apresentando para ele, né? As dores causadas pelo câncer, elas geralmente elas são muito locais, né? São ou depois da cirurgia, ou pelo próprio tumor que está ali pressionando alguma coisa. Então, assim, é muito mais fácil de você avaliar, quantificar e qualificar qual vai ser o melhor exercício para esse paciente, né? O que é importante na avaliação? Existe o mundo ideal, que seria o quê? O paciente chegar a nós sem a dor e preventivamente a medicina esportiva estar na vida desse paciente, mas nem sempre é isso que acontece. Mas quando o paciente ele chega para nós com a dor, o principal é avaliar, primeiro, a quantificação dessa dor, usar uma escala, geralmente nós usamos a escala numérica, né, da dor, que o paciente entende mais fácil, né, de fácil entendimento perante a equipe, mas também nós temos que entender a origem e extensão, porque como eu falei lá atrás, a dor, ela vem, pode ser física, né, do corpo orgânico, mas pode ser uma dor emocional, pode ser uma dor da alma, como eles relatam, que os médicos eles trabalham com diversas farmacologias, a gente com diversos recursos fora o exercício, e não se consegue controlar essa dor. Então, nós devemos ver a extensão dessa dor. É uma dor somente causada pelo quadro clínico da oncologia? Então, isso é muito importante, para aí sim a gente conseguir pensar num tratamento onde o exercício ele vai ser parceiro de todas as outras terapêuticas, né? Até no momento que, novamente, o mundo ideal, o exercício consiga fazer por si só essa parte e o paciente consiga, com a prática de atividade física, ter uma qualidade de vida muito boa. Aí, assim, digamos que os pacientes, é muito parecido, vamos dizer, quando a gente fala assim, de pacientes com problemas, com lesões orgânicas de sistema gastrointestinal, pulmonar, são pacientes que não têm muita regra. Qual que vai ser a regra? O paciente, o médico, conversar com o médico, se fez um procedimento cirúrgico, está liberado para fazer atividade física, o exercício, aí, assim, qual que vai ser o limitante, provavelmente, nesses casos? É a dor do paciente, o dreno, se ele tem alguma outra particularidade, mas, assim, geralmente não tem muito o que você limitar nesses tipos de paciente. Então, eu trouxe para vocês, até em pesquisa com colegas de trabalho, que trabalham comigo e vêm até mim, porque tem muitas dúvidas quanto a isso. Quais são os pacientes que nós poderemos dizer que temos que ter o exercício? Ele é fabuloso? Mas nós devemos ter muito cuidado ao prescrever para esses pacientes. Os pacientes aqui que eu trouxe citando são os pacientes que têm lesões ósseas. Por que os pacientes com lesões ósseas? Isso não importa se é a lesão primária, se é secundária, uma metástase, não importa. A questão é que a lesão óssea, ela é muito, eu falo assim, que ela é devastadora, porque ela pode atingir a parte neurológica do paciente quando ela está em nível de vértebras, né, da medula espinhal. Então, assim, você tem que saber muito bem a localização que está essa lesão, se teve uma fratura, acompanhar exames recentes, é um trabalho que o fisioterapeuta e o médico, eles têm que estar muito bem alinhados quanto está a evolução dessa doença, para se tratar o melhor
exercício possível para esse paciente, porque são pacientes que muitas vezes apresentam déficits neurológicos devido à própria compressão da lesão, mas são pacientes que vão estar limitantes devido ao risco de piorar essa lesão. Ah, mas vai ficar deitado? Não, não vai ficar deitado somente, mas nós vamos criar estratégias, por isso que tem que se avaliar a extensão dessa lesão oncológica, né? A parte também nossa, que acontece em muitos casos, que são as metástases, elas se originam muito em ossos longos. Então, geralmente, você vê o quê? É fratura ou costelas, ou em fêmur, no esqueleto axial mesmo. E aí você pensa assim, poxa, é um paciente que está com fratura, eu não vou trabalhar, não dá para fazer nada, é um paciente que vai ficar com imobilismo como sendo praticamente a base do seu dia a dia. Não, não é. As lesões ósseas, elas, claro que nos limitam no sentido de que o que geralmente nós fazemos para um paciente oncológico, que eu disse com outras lesões de outras áreas, provavelmente a gente não vai conseguir fazer de imediato com um paciente assim. Então, por quê? Porque, assim, o paciente, ou ele chega para nós com uma fratura já instalada, né, que nós chamamos de fratura patológica, e muitas vezes o tratamento escolhido pela equipe médica é o tratamento conservador. Então, o que nós temos de segurança aí? Primeiro, saber a extensão da lesão em si, a extensão que ela tem dentro do córtex ósseo. Se há um local onde eu possa estar usando alguma órtese, um exemplo, imobilizador de membro inferior, um andador, uma muleta. Então, isso vai ser discutido entre a equipe multi, para quê? Para fazer com que esse paciente ele tenha condições, sim, de fazer. Aí entra no outro ponto, a gente pensou em avaliação da dor, e aí vem na avaliação da extensão, porque dentro da lesão óssea, nós temos pelo Colégio Americano de Medicina Esportiva, tem um guideline recente publicado, que ele nos diz assim, até o próximo slide para te passar, que ele diz o seguinte, que quando o paciente ele tem uma lesão maior que 50%, é um paciente onde nós vamos trabalhar, sim, no leito, onde esse paciente vai receber por nós algumas mobilizações, dependendo da lesão, o paciente vai receber uma mobilização passiva, alguns exercícios assistidos, isométricos, dependendo do grau dessa lesão, a extensão. Então, assim, são pacientes que eles não vão ficar sem a terapêutica do exercício, como acontece muitas vezes. Muitas vezes o profissional ele tem o prazer, né? Eu digo prazer porque a gente atuar com esses pacientes sempre é um prazer poder ajudar. Mas ele não sabe o que fazer nesse momento, porque o tratamento está conservador, dá para fazer. Qual é a segurança? Você fazer alongamento, desde que você avalie que não vai causar mais lesões, você está fazendo isométricos, fazendo leito assistido. Em algumas situações você vai ter que fazer passivo, mas é importante para esse paciente para quê? Manutenção de ADM, tônus muscular, circulação, e para que no futuro, aí cabe muito a discussão com o médico, né, que está acompanhando o caso especialista, ver o futuro desse paciente, porque aí é onde pode entrar uma órtese que seja mais fixada, que fique mais tempo com o paciente, para a gente conseguir fazer com que esse paciente saia do leito. Quando o paciente ele tem 25% a 50%, né, ele já pode, né, trabalhar com uma carga parcial. O que a gente fala assim, né, na medicina esportiva ou no cuidado com o paciente em geral, principalmente internado? Carga parcial é quando o paciente ele pode ficar em pé, desde que ele não tenha ele não consiga descarregar todo o peso dele nos seus dois membros inferiores ou em um, no caso,
E nesse momento, o que acontece? Ele vai ter o benefício do ortostatismo, da deambulação. Será com auxílio com andador? Sim, mas é aí que a gente vai conseguir uma evolução que esse paciente no futuro consiga fazer uma atividade física com mais consistência. Quando o paciente tem até 25% da lesão no corte cortical, da lesão óssea, aí sim você consegue trabalhar exercícios ativos, uma deambulação, a carga de peso total, salvo algumas ressalvas, talvez aí sempre não tem uma receita de regra total, mas assim, geralmente esses pacientes toleram bem os exercícios. Importante ver que nesse caso eu não citei exercícios resistidos, neste momento não. O máximo que nós vamos conseguir é carga total e exercícios ativos, né? Depois de muito trabalhar com esses pacientes, o que nós vemos assim? A importância, do exercício, ela vai estar além da atuação na dor especificamente. Porque, assim, a dor, se a gente for ver lá dos 4 elementos que eu disse, que ela pode ser física, emocional, social e espiritual, um paciente que ele tenha uma independência melhor, que ele consiga executar suas coisas, que ele vai trazer o bem-estar pelas beta-endorfinas. Então, o paciente ele vai se tornar um paciente mais completo de retorno de sintomas que antes ele reclamava. Então, a atividade física, ela traz o bem-estar, ela melhora a circulação, ela faz com que esse paciente ele tenha independência, que ele consiga aceitar os tratamentos que vêm, muitas vezes manipulações pela fisioterapia, devido a algum procedimento cirúrgico. Então, o exercício, quando ele começa mais cedo, quando ele começa no momento adequado, ele vai trazer diversos benefícios para esse paciente. E o mais importante deles é o quê? É que através dessa circulação melhor, do tônus melhor muscular, que esse paciente ele tenha uma estrutura física mais adequada e mais alinhada, vai prevenir que ele tenha futuras dores. E o médico, ele vai conseguir poder traçar até procedimentos cirúrgicos com uma melhor segurança, porque ele sabe que o paciente vai aguentar. Então, é muito importante a atividade física, não só para o condicionamento cardiopulmonar, como a gente costuma ver, é importantíssimo. Mas para esses pacientes, é a diferença entre ficar numa fadiga insustentável num leito sem conseguir levantar e ter uma vida com talvez algumas limitações, mas uma vida ativa e independente, que isso é muito importante, porque são pacientes que emocionalmente estão muito fragilizados, a esperança para eles foi tirada muitas vezes, e pacientes que se sentem muito excluídos. Então, aquela parte de poder ir até o local, poder estar presente em algumas atividades sociais, tudo bem que a gente tem o Covid agora, mas assim, é importante. E o mental para este paciente é extremamente. Eu falo que a palavra assim, ele é determinante na condução e na evolução positiva do tratamento positivo para uma cura, para uma remissão da doença. E aí, assim, aí eu deixei aí no slide alguns dos benefícios que aí eu já citei, todos eles, né? Então, assim, não é somente na dor que o exercício para esse paciente ele vai atuar. Eu trouxe porque são pontos importantes para o paciente oncológico, além da dor, além da gente melhorar a dor dele, esses benefícios são muito importantes para esse tipo de paciente, por isso que vale muito a pena a gente investir, a gente insistir, conforme eu falei, tem que eleger o exercício melhor, o segredo vai estar na carga, no que fazer, como fazer, e o tempo. Isso vai ser importante para esse paciente, mas deixar de fazer jamais. Sempre alguma terapêutica dentro da medicina esportiva vai poder ser aplicada a eles.
E aí, como conclusão que eu trago assim, breve, é que a partir de uma avaliação que você enxerga o seu paciente como um todo, que você consiga identificar a origem, a extensão dessa dor. Essa dor também está chegando a afetar a parte emocional desse paciente, ou não, é um paciente que ele lida melhor com tudo isso. É importante, vai determinar todo o nosso tratamento. Vai determinar, porque perante uma dor na escala numérica 3, você pode ter uma carga de exercícios mais elaborada. Um paciente que está com uma escala numérica de 10 de dor, você vai começar a trabalhar muito leve, talvez alguns alongamentos muito suaves, mas nem por isso esse paciente deve ser deixado de ser estimulado. Ele precisa ser estimulado para quê? Para que no futuro todo o recurso da medicina esportiva ele seja aproveitado por este paciente, né? Então não tem aquilo que antes nós tínhamos, até inclusive com os pacientes hematológicos, né? Que aqui eu não trouxe, né? Mas assim, os pacientes, a plaqueta está mais abaixo, o HB está mais baixo. Hoje nós temos trabalhos incríveis que, se você seguir ali o que eles nos trazem de valores dos exames, por isso que o profissional, seja ele qual área for, principalmente quem for trabalhar com o exercício com o paciente, tem que saber o exame, porque é a segurança. Hoje em dia, a gente não precisa mais falar que um paciente com 20 mil de plaquetas tem que ficar deitado só respirando. Muita coisa a gente conseguiu provar que o paciente pode sim executar. A diferença vai ser na intensidade, na duração e talvez quais exercícios fazer no momento, mas sempre vai ter uma atividade física indicada para qualquer um destes pacientes. O segredo está em eleger essa terapêutica baseada numa boa avaliação. A avaliação é o começo de tudo. É por isso que eu digo que é muito importante a gente identificar o nosso paciente, porque eu não sei vocês, mas muitas vezes eu pego pacientes que eles não gostam do exercício, então é um desafio maior. Só que quando eles percebem o benefício que aquele exercício trouxe, eles se tornam assíduos e até pedem mais. Eu que tenho que frear para a própria segurança deles, né? E dizer que, assim, a medicina esportiva, ela está intrinsecamente ligada a toda a melhora clínica de todo e qualquer paciente. Hoje nós estamos nessa noite falando de pacientes oncológicos, mas que deve se abrir para todo e qualquer paciente, porque é a medicina esportiva, se você avaliar todo o benefício que ela traz, é que vai te dar uma base de um paciente que vai ter condições clínicas de suportar qualquer tratamento, porque ele vai ter um corpo físico, um bem-estar e um bem-estar mental melhor para poder aceitar, para poder assimilar, para o corpo poder reagir. Isso é muito importante. E era isso que eu tinha para dizer para vocês nesse momento sobre essa aula, me coloco à disposição. E eu trouxe uma frase aí para vocês, né? Que nas grandes batalhas da vida, o primeiro passo para a vitória é o desejo de vencer. E eu convivo com eles e eu sei que todos têm muito. E nós que escolhemos essa área também, então, isso é o importante. É o desejo de vencer tendo conhecimento, tendo argumentos, tendo toda a base que eu trouxe aqui, fica extremamente segura a prática da atividade física para esses pacientes que até um tempo atrás era considerado muito frágeis para estarem praticando alguma coisa. Eu agradeço, uma boa noite, agradeço mais uma vez a comissão organizadora pela participação, me sinto muito honrada de falar sobre isso, estou aqui à disposição para qualquer dúvida. Boa noite.